Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais gravação de mais uma meditação jovem, dia 27 de março de 2023, e essa meditação ela vem com o título Rosto de Anjo. E aqui o texto está lá em Atos capítulo 6, verso 15. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão é um dos personagens aqui citados pelo autor preferidos do Novo Testamento, né? Embora ele tenha uma passagem meteórica pelo livro de Atos, foi uma passagem muito curta, é impressionante a influência desse homem de Deus. E a Bíblia descreve ele como cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Está lá em Atos capítulo 6, verso 8, tá? Depois você pode ler o capítulo 6 e entender a história de Estevão. E ele foi escolhido pelos 12 apóstolos para ser um dos 7 diáconos da igreja primitiva, e a fim de auxiliar no serviço diário e na distribuição de alimentos também. Só que Estevão, a atuação dele não se limita apenas a servir. Ele queria realmente pregar o evangelho. E ele se tornou um grande pregador do evangelho, tá? Ele era judeu de nascimento e era profundo estudioso das profecias. Fazendo adendo à meditação do nosso autor aqui, eu tive um professor na faculdade que ele falou assim, se Estevão não se tivesse tornado o mártir ali do Novo Testamento, ele teria sido digamos assim, como Paulo, ele teria escrevido boa parte do Novo Testamento, porque ele conhecia muitas profecias e ele era muito habilidoso na língua grega também, tá? Então, assim, e ele começou a ser usado para evangelizar os judeus helenistas, tá bom? É aquele judeu prosélito, né, que falava outra língua e acabava se convertendo ao cristianismo. Então, ele foi usado muito para pregar para esses judeus aí, tá? E quando ele abria a boca para pregar, né, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo, né, pelo qual ele falava. Então ele era grande fluente, de acordo com o capítulo 6, verso 10 do livro de Atos, tá bom? E como era de se esperar, a boa influência causou inveja em alguns líderes e sacerdotes e príncipes, que subornaram testemunhas falsas para acabar com a reputação do poderoso diácono. Então, como ele estava convertendo muitas pessoas para Jesus Cristo, esses líderes aí da época ficaram invejosos dele, né? E assim como tinha acontecido com Jesus, no seu julgamento, que foi um julgamento de testemunhas falsas, eles levaram, né, Estevão até o sinédrio, a fim de julgarem por blasfêmia, entendeu? Então, assim, e ele não se intimidou, Estevão ali não se intimidou com essa posição, e muito menos ocultou a verdade. E com firmeza de voz, ele ecoou diante dessa audiência a solidez de sua fé. E realmente ali, né, estava naquele julgamento Saulo de Tarso, cheio de vontade para condená-lo, por incrível que pareça, né? Saulo depois se converteria a Paulo também, tá bom? Nós já falamos sobre esse pequeno grande homem, eu vou deixar um card aqui acima para você, e eu vou deixar uma tela final para você também entender um pouquinho sobre a história de Saulo, que se transformou em Paulo, tá bom? Enquanto Estevão conectava Cristo às profecias, em seu brilhante discurso, algo incrível aconteceu. O rosto dele ficou semelhante a de um anjo, a beleza de sua face combinou com a pureza da verdade que ele pregava. E essa postura incendiou a fúria dos espectadores, que munidos de pedras o arrastaram para fora da cidade e fizeram dele o primeiro mártir do cristianismo. Se você ler nessa descrição, a ira deles era tão grande que eles chegavam ao ponto de bater os dentes e gritar em voz alta para não ouvir Estevão pregando. Olha como é que foi a ira desses que martirizaram Estevão aí, tá bom? Enquanto Estevão sofria, ele viu Jesus em pé, sentado à direita de Deus, né? E uma postura de a nação judaica. Porém, assim como Cristo na cruz, Estevão foi capaz de perdoar os seus agressores. Ele orou pelos seus agressores. Olha que incrível isso também, tá? E por último, para finalizar a meditação, o autor nos cita assim, ó. Para Deus, ter um rosto de anjo não significa ter um nariz bem desenhado ou uma boca simetricamente perfeita, tá? Antes, significa revelar a verdade e o perdão, mesmo em face da opressão e da morte. Ele não amou nem a própria vida. Realmente, né? E ele morreu pregando ali a palavra de Deus, tá bom? Então, que você seja realmente aqui, né, como Estevão, que você não negue a Deus mesmo diante da morte, tá bom? E assim, Deus vai brilhar na tua vida, assim como brilhou na de Estevão também. Tá? Que Deus capacite para isso. E eu vou deixar como tela final aqui a história, né, do pequeno grande homem também, né, e para que você possa assistir e meditar aí também na história desse grande pregador influente, que participou da conversão de Estevão,
mas depois Cristo converte e se torna um dos maiores pregadores do mundo gentil, principalmente, e dos tempos do Novo Testamento, né? Que foi a história de Saulo se converteu para Paulo, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, e até amanhã, e até a próxima. Tchau, tchau!